Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11º. Saímos do capítulo 4, entramos agora no capítulo 5. E vejam aqui um detalhe. Não sei se vocês perceberam que até agora Jesus estava sozinho. Ele entrou ali na sinagoga de Nazaré, expulsou os demônios, curou a sogra de Pedro, expulsou os demônios de muitas pessoas depois, muitas pessoas eram curadas. Aí Jesus termina ali o evangelho dizendo, de ontem, né, que agora ele precisava ir para outros lugares para pregar o evangelho. Mas nesse capítulo 5 entra esse detalhe. Agora, Jesus encontra esses irmãos, Pedro, Tiago, João, André, que estavam ali pescando. E Jesus faz agora um chamado. Agora Jesus começa a trazer para perto dele aquelas pessoas que iriam continuar o seu trabalho, o trabalho dele, logo depois que ele voltasse para o céu. Porque essa obra de redenção, essa pregação do evangelho, ela precisava continuar. Ela não iria terminar com a morte de Jesus. Ela deveria continuar, ou seja, Jesus morre, ele ressuscita, mas ele continua agindo por meio dos apóstolos. E aqui ele chama esses pescadores. Ele usa justamente a pescaria como meio de chamado deles. Então está lá Pedro, estava pescando junto com os outros, não pegaram nada. A fama de Jesus já estava se espalhando mesmo. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. E aí é que Pedro fala: olha, mestre,
nós trabalhamos a noite inteira, porque Jesus disse, joga a rede aí do outro lado e tal. Aí Pedro diz, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra. Porque vejam, se fosse uma outra pessoa, eles iam dizer, você é doido, eu não vou fazer isso não. Mas em atenção à tua palavra, por causa da fama de Jesus, vou lançar as redes. Então eles lançam as redes. Vocês sabem que ali não é jogar uma linha de pesca com uma isca para o peixe vir. É jogar a rede. Eu me lembro, eu nasci numa cidade onde tinha muitos pescadores, inclusive meu pai e os irmãos do meu pai, os meus tios, eles pescavam. E existia muito aquela questão da tarrafa, que você joga a tarrafa. Mas tem um outro meio também, que é de colocar a rede, deixa lá a rede, vamos dizer, durante a noite, durante o dia vai, e aí os peixes entram ali naquela rede e os pescadores puxam e aí conseguem pegar os peixes. Mas aqui existe uma questão, observem bem, não tinha peixe. Então, na hora que eles jogam a rede, eu imagino assim, é coisa minha, é eu que estou imaginando, que quando eles jogam a rede, os peixes vieram para dentro da rede, para baixo da rede, né? Porque a rede é jogada por cima, eles vêm para baixo da rede, e aí eles puxam, e aí eles pegam aquela quantidade, aquele cardume imenso de peixe. Para os apóstolos, que entendiam muito de pesca, para eles ali foi um milagre que aconteceu. Muito mais para eles, porque eles eram profissionais e eles entendiam. Então, na hora, eles ficaram abismados. Como pode? Como? Não tinha peixe. Passamos a noite toda trabalhando. Agora, só porque ele mandou, nós jogamos, os peixes vieram. Eles já começam a reconhecer algo de diferente naquela pessoa. O filho de Maria e do carpinteiro, que os demônios haviam dito, tu és o Filho de Deus, e ninguém havia ainda reconhecido isso. Eles já começam a perceber. E por causa disso, aí Jesus chama, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. O apóstolo é aquele que vai em busca dos homens, vai em busca das almas. Ele vem para salvar almas. Essa é a missão do bispo, a missão do papa, essa é a minha missão de sacerdote. É interessante que todas as vezes que eu leio essa passagem do Evangelho, eu me recordo que o meu chamado ele aconteceu com essa passagem do Evangelho. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Aquilo tocou tão forte dentro de mim. E era o Padre Jonas que estava fazendo o programa Estou no Meio de Vós. Quando ele falou essas palavras aqui, aquela palavra ressoou dentro de mim com uma força tão grande que a partir daquele momento nunca mais eu tive dúvida da minha vocação. Pescador de homens, ou seja, pescador de almas. A missão de nós sacerdotes é salvar almas. Se nós não tivermos clareza disso aqui, nós vamos ser funcionários da igreja que trabalham ali, aí ganha seu salário, né? Faz um batizado aqui, faz um batizado acolá, um casamento aqui, celebra uma missa lá, pronto, acabou. E não, meus irmãos, é muito mais do que isso. É tirar as almas das mãos de Satanás. Nós, sacerdotes, não podemos permitir
que os demônios continuem levando as almas para o inferno. Nós não podemos de maneira nenhuma. Dentro do nosso coração deve sempre existir esse desejo de salvar almas, porque é uma missão que Jesus nos deu. Jesus, ele vem, derrota o demônio, mas isso aqui é um mistério que nós seres humanos, não conseguimos decifrar assim facilmente, entender, mas apesar do demônio ser vencido, mas ele exerce ainda uma função por permissão de Deus, de nos tentar. E aí na tentação que o demônio, que Deus vai ver se realmente nós queremos ficar com ele ou não. Aí que está. Mas como a nossa inteligência com o pecado original ficou assim obscurecida, é preciso que a palavra de Deus chegue. Aqui vocês veem que o início desse capítulo 5 fala, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Porque é o anúncio da palavra que a nossa inteligência ela vai se fortalecendo e nós vamos entendendo. Aí nós vamos compreendendo as artimanhas do diabo. E aí nós recusamos o diabo e nós aceitamos a Deus. Por isso é essa a missão. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Essa é a missão. E eu peço a vocês, rezem por nós sacerdotes, para nós nunca esquecermos que a nossa missão é salvar almas. Senão, o demônio vai nos levando a situações e vai nos jogando no mundo. E aí você vai encontrar sacerdotes preocupados com questões de gastronomia, sacerdotes falando de educação física, sacerdotes envolvidos em questões políticas, tudo é política, tudo é política. Aí quando chega o tempo de eleição, aí é panfleto para cá, panfleto para lá. E essa não é nossa missão. Nossa missão é salvar almas, é levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que todos nós sejamos salvos. Você está entendendo? Por isso é necessário que rezemos. Por isso que Jesus disse, rezai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, no dia de hoje, rezemos por todos os sacerdotes. Coloquemos os sacerdotes no coração da Virgem Maria, para que os sacerdotes, inclusive eu, possa ficar firme na missão, a missão de salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salvai almas.